Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença dessas quase 100 pessoas que estão aqui, mais as crianças, né? Bom, mas enfim, hoje é uma aula com um tema muito especial, uma missão dada pelo nosso irmão Janderson, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês. E alguém sabe quem fez esse livro ou não? Janderson? Não foi o Janderson. Sabe ou não? Acertou. Muito bem. E esse livro nos convida, né, nos motiva e nos ensina de uma maneira bem simplificada de como nos tornarmos santos e de que forma que isso acontece, né? Bom, no decorrer aí da aula nós vamos descobrir uma maneira mais simplificada, né? Um método, não existe muito uma receita, né? E sim a prática, né? Para poder chegar em algum objetivo, né? Que é o chamado a santidade. Nós, nas histórias bíblicas, conhecemos várias passagens, né? Entre elas, diversos livros desde o Antigo Testamento. Abraão, Sara, Moisés, enfim, vários outros. Mas, sobretudo, né, somos convidados a nos tornarmos testemunhas também e, de uma certa forma, do que nós vivemos, a nos tornar santos, como essas pessoas foram antigamente. Então, exemplos bem simples da nossa santificação que está no nosso alcance, por exemplo, uma mãe, uma avó que tem paciência com seus netos, uma mãe que ama muito seu filho, enfim, diversas maneiras que nós vamos chegar até lá para saber como as nossas imperfeições não atrapalhem a nossa santificação. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do processo de santificação, né? Esse é o processo teórico, né? De uma beatificação, canonização, né? Depois de alguns sinais apontados aí, o que é que essa pessoa viveu e quais foram as práticas de virtude dela, enfim, o que é que aconteceu com a vida dela que levou ela mais próximo ao Cristo, né? Então quase todas essas pessoas, ou melhor, todas essas pessoas tiveram o seu momento, talvez não no tempo em que Jesus esteve aqui em carne, em vida, né? Mas depois de sua crucificação e ressurreição. Algumas exemplos aí, né, de santos que podem estar aos nossos lados, né, e de repente a gente não consegue identificar. Como eu falei, não são só os beatificados, né, e todo aquele povo de Deus, né, que tem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o responsável por derramar essa santidade, né? Também nós vamos chegar lá de que forma o Espírito Santo vai agir sobre essas pessoas. Além da salvação que é individual, né? Porém vivida por povos. Ninguém aqui consegue chegar à salvação somente sozinho. A salvação é individual. Mas o convívio para a salvação tem que ser coletivo, tem que ser por povos. Desde o começo Jesus colocou vários exemplos aí bíblicos que Deus, né, livrou os seus povos desde o Antigo Testamento. Então, dessa mesma forma, acontece conosco hoje, nos tempos de hoje, né? Com vários povos.
Aí existe um chamado, né? Cada um de nós somos chamados pelo batismo. Cada um de nós temos recebemos o batismo e somos convidados, né? Se a gente lê as escrituras sagradas, no livro de Levíticos, por exemplo, a gente sabe, tem no capítulo 11, versículo 45, sede, pois, santos, porque eu sou santo. E além disso, o Concílio do Vaticano também salientou que, munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. Agora, assim, o que serve para nós, né? Quis deixar uma observação para nós aí. Muitos de nós desanimamos enquanto estamos caminhando, né? Todos de nós podemos ser santos, como disse a exortação, como disse o próprio Senhor nos disse, e às vezes a gente acaba esbarrando em algumas barreiras aí e acaba não tendo motivação para continuar. Então, assim, nosso testemunho deve servir para motivar as outras pessoas, ser luz para outras pessoas, e nos manter nesse caminho, né? O importante, assim, que cada fiel entenda seu próprio caminho e traga a luz, ou seja, o melhor de si para essas pessoas. Então, não adianta eu viver a vida do Serginho, por exemplo. Eu tenho que viver a minha vida e levá-la no ambiente que eu vivo, seja na minha comunidade, na minha igreja familiar, né? Enfim, é o que nós aprendemos aqui, né? Transformar nossos ambientes, né? E antigamente as mulheres também não eram tão bem indicadas, né? E havia essa... não era uma discriminação, mas assim, se dava mais atenção aos homens do que às mulheres. E hoje a gente sabe que existe uma grande quantidade de mulheres santas, entende? Então que isso sirva também de motivação para as mulheres, entende? Então, assim, também vamos chegar lá, de que forma as mulheres podem fazer para alcançar a sua santificação, né? E aí o convite, né, a você também. Todos nós devemos ser santos, né, buscar a santificação. Como eu já falei, não é necessário simplesmente ser um bispo, um sacerdote, ou um religioso, uma religiosa para ser santo. Nós temos algumas comprovações aí de muitos santos que não foram leigos, né, e passaram sua vida não só dentro de uma igreja, mas alcançaram a santificação fora dela, né? E o mais importante, né, viva essa alegria, a sua doação, né? Aí alguns exemplos. Como podemos buscar a santificação? Quais seriam os ambientes, né? Então, os exemplos de ambientes que nós podemos melhorar, transformar as nossas pessoas, nossos indivíduos aí a serem santos, né? Um exemplo, casados, né? De que forma? Sendo compreensivo, sendo honesto com a esposa, amando, né? Respeitando. O trabalho, sendo um bom trabalhador, dando o melhor de si. Se eu for na condição também do empregador, sendo um bom patrão a esse empregado, então para ambas as partes. Então, assim, não significa que só o trabalhador é santo. O dono do trabalho também pode ser. Se ele não faça nenhuma maldade para quem trabalha para ele, enfim. As pessoas consagradas em cada santo, que viva a sua santidade. Muitos de nós vivemos a experiência da santificação, né? De Nossa Senhora da Piedade nesse final de semana, mas devemos vivê-la, essa santificação, essa consagração, e cada um fazendo o que ela deixou. Por exemplo, nosso exemplo de Maria deixou para nós: façam tudo o que vos disser. Então, se já ficaram alguns exemplos, devemos seguir para estar cada vez mais próximos de Jesus Cristo. E também tem as pessoas que são
investidas à autoridade, seja ela na nossa igreja, seja ela nos nossos poderes, vamos pensar assim, também podem alcançar santificação. Difícil falar isso hoje, né, num cenário político que a gente vive, de tanta corrupção, né? Mas existe uma forma, sim, basta a pessoa querer, basta a pessoa ter discernimento para chegar lá. E nós já vamos falar de discernimento também. Como eu já tinha falado sobre o batismo, né? Ele é uma graça que deve ser frutificada. A gente lembrar a origem do batismo e para que ele serve, por que a gente faz parte desse caminho, do caminho de luz, né? Do caminho do povo de Deus. E buscar sempre lembrar essa origem para nos afastarmos de alguns riscos, alguns perigos aí que podem acontecer com nós. Lembrar sempre que, até em formato de oração, tem uma oração, né, que o próprio Papa nos ensina, que é lembrar sempre: Senhor, sou miserável, mas vós podeis realizar milagres e me tornar melhor. Então essa é uma oração de humildade, né, que nos lembra que nós não somos autossuficientes, nós não temos, nenhum de nós aqui podemos nos salvar sozinho, falar assim, eu estou salvo. Não, isso você cria um mundo seu, um mundo que não existe, né? E lembrar sempre da ressurreição, que é um sinal de amor, a ressuscitação, que eu acabei de falar sobre ser autossuficiente, né? E lembrar sempre que necessitamos da graça de Deus. A nossa missão em Cristo, né? Sua missão, nossa missão em Cristo. Eu dei um toque sobre isso, assim, não dá pra gente criar assim um próprio caminho, falar assim, eu sou dono do meu destino, para mim poder virar santo, entende? Então eu necessito de Deus para alcançar a santificação, e existe a vontade dele que nós sejamos santos, entende? Então assim, não dá para criar paralelos aí nisso daí, então a gente tem que andar em comunhão, né? E também assim, qual que é o formato de assim, cada santo é um projeto do Pai, e em cada aspecto do Evangelho. Nós também já vamos chegar sobre o Evangelho, tem uma parte que fala do Evangelho vivido e nos dias de hoje. E aí o que eu acabei de falar, né? No fundo a santidade é viver em comunhão com Cristo. Então a gente não se cria paralelos, né? A gente se cria união, comunhão. A atividade que santifica, quais são elas assim? O que é que pode nos ajudar, né? Vamos pensar assim, o que é o objetivo da santificação? Primeiro, a construção do reino, né? O reino do quê? De Deus, não o reino individual, acabei de falar. Então a gente sempre tem que buscar o reino de Deus, sempre a sua justiça, e isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E não basta só falar de ser santo, né? A gente tem que se entregar de corpo e alma também. Não distrair com falsas ilusões, né? Com algo que nos tira desse caminho, né? Nós vamos chegar lá também, assim. A gente vê em algumas falsas ilusões que o simples fato de eu trabalhar numa pastoral, o simples fato, não só o simples fato de ser um cristão comprometido, mas eu tenho que me entregar naquilo que eu estou fazendo, não ser algo fantasioso, né? Viver algo que eu não, falar de algo que eu não vivo, falar de algo que eu não creio, não me entrego àquilo, né? Que é fácil, né, a gente falar isso e acabar dando nome, né, na hora da pressão, acaba dando um nome de voluntário e não faz de corpo e alma, né? Acaba fazendo por fazer. É lógico que não vai dar certo. E isso nos afasta da santificação.
Alguns pontos que são indicados para nós, né, quanto mais vivos, mais humanos, para a gente não ter medo da santidade, né? Ela não deve e não tira a alegria, felicidade e nem vida de ninguém. Muito pelo contrário, ela vai nos trazer alegria, vai nos trazer vida. Como o Adriano acabou de falar aqui para nós no Evangelho, de que forma eu cheguei ao Cristo, vivendo com alegria, tocando nele. E de que forma eu cheguei próximo a ele, praticando a caridade. Ele me mostrou esse caminho, ele nos apresentou de que forma chegar a ele. E nós já vamos chegar lá também, falando mais um pouco sobre isso também. Outros dois inimigos sutis da santidade é o gnosticismo e o pelagianismo. Em ambos os casos, nem Jesus Cristo, nem os outros se interessam verdadeiramente. São considerados heresias. Vou falar um pouco de cada um. Gnosticismo atual. Ao desencarnar um mistério, em última análise, preferem um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja e uma igreja sem povo. Não sei se dá para entender um pouco assim. É o que eu acabei de falar. É algo de aparência. Não é vivê-la integralmente. Entende? Algo de aparência. E um certo sentimento de superioridade em relação aos outros fiéis. Isso aí acontece também, né? Muito fácil para quem está de líder, por exemplo, perder um pouco a noção e acabar achando que ele está no altar, né? Então isso pode acontecer também. E é uma forma de gnosticismo atual. O pelagianismo atual, de certa forma, deixa de confiar e esperar na graça de Deus. É o que nos tira de aproximação da graça. É deixar de acreditar na graça. Por exemplo, acaba tomando até um pouco do lado da doutrina, essa parte. Mas muitos de nós nos afastamos sem saber da graça. Um exemplo de uma maneira que atinge uma grande sociedade que é casada, por exemplo, a anticoncepção, né? O anticoncepcional, por exemplo. Isso aí nos afasta da graça. A gente já vive algo que nós achamos que é bom para nós e não que Deus nos deixou orientado. Entendi? Então algumas coisas acontecem atualmente e a gente às vezes não se dá conta disso. Não vive uma doutrina correta. A luz do mestre, né? Para que haja luz, né? A gente sempre escuta em muitos versículos bíblicos, né, que as bem-aventuranças ou feliz se tornam sinônimos de ser santo. Muitas dessas passagens fazem nos aproximar do nosso dia a dia, que nós vamos ver agora, e nos aproximam dessa santificação. E de que forma, né, os felizes, as bem-aventuranças, né? Escutando Jesus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Todos nós já ouvimos no Evangelho essa passagem, né? Então dá para ter uma meditação sobre ela. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Cada um deles tem a sua meditação. Cada passagem dessa aqui existe uma explicação do Papa, que se a gente entrar em cada uma delas aqui vai ficar um pouco mais extensa. Mas cada uma delas eu recomendo que leia o livro e entre nela, porque são muito bonitas, são muito diretas aí, só que são extensas. E mais alguns outros exemplos. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu.
A grande regra de comportamento. Se nós andamos à procura de santidade, nós devemos sempre agradar a Deus, né? E agora eu vou falar mais uma vez de um texto, né, que encontramos precisamente essa vontade. Pois eu estava com fome e me desse de comer, estava com sede e me desse de beber, era forasteiro, me concebeste em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidaste de mim, na prisão e foste me visitar. Todos esses momentos nos aproximam o quê? De caridade, de amor, do que é que o próprio Cristo deixou para a gente escrito, da própria vontade dele. Então cada momento desse que a gente consiga viver integralmente, não de fachada, como nós falamos. Não dá para ser cristão de fachada, não tem como dar migué para Deus, dar migué com Jesus, não existe. Tem que ser íntegro, tem que ser um amor recíproco, porque Ele nos criou com amor. Ele já não deixou o que fazer. Cabe a nós tomar as decisões, escolher o que é certo e seguir por ela. Aí o culto que mais agrada a Deus, né? Quando a gente tem o propósito de viver generosamente, né? Quando deixamos o dom recebido se manifestar em algumas vontades aí, algumas dedicações aos irmãos. É o ato da doação, de novo, né? Entre a caridade, a doação, um ato de doar a vida pelo irmão, né? E é lógico, a misericórdia é a chave do céu. Então, assim, se cada um de nós praticarmos isso, o amor com misericórdia, com certeza nos aproximaremos de Deus, né? E algumas características de santidade no mundo atual, né? Perseverança, paciência e mansidão. Infelizmente, nem todos nós temos essas características, né? Vou falar por mim mesmo, não tenho tanta paciência assim. Mas podemos buscar, entendeu? O simples fato de reconhecer que eu não tenho tanta paciência me faz pensar que eu devo melhorá-la, que eu devo ter um pouco mais. Seja ela no trabalho, com o filho, com quem trabalha comigo, enfim. Isso aí são vários exemplos, cada um sabe aonde que pode fazer um ajuste e dar uma melhorada. Alegria e senso de humor. Não dá para ser um cristão que leva a palavra de Deus, que tenta ser santo, triste, cabeça baixa. Não existe algo que prove lá que ele andou aqui na terra chorando. Não. Muito pelo contrário, a alegria de encontrar o Cristo vivo, a alegria de ver uma família feliz quando recebe um mantimento, a alegria de dar um abraço num filho criado com amor, de trabalhar no emprego que às vezes não é aquele que você quer, mas você tem aquele emprego, quantos outros não têm? Viver em comunidade, né? Às vezes a nossa tolerância não é tão boa com os vizinhos, às vezes não é tão boa com o nosso município. A gente tem sempre uma pessoa que às vezes fala, melhor não passar naquele lugar. Enfim, e oração constante, né? Acorda o Nata lá. Dá um tapão nele aí, Bom, mais algumas indicações para nós, né? A luta, vigilância e discernimento. Vamos falar de luta e vigilância. Não se trata aí assim uma luta só de mundo e mentalidade mundana, né? Cada um tem a sua, preguiça, luxúria, inveja, ciúme, enfim, cada um tem alguma coisa aí que pode ser que aumente aí com o passar do tempo aí, às vezes não se dá conta de que está acontecendo. Então é uma luta diária, uma luta constante. Eu falei, tem que fazer o reconhecimento, você saber o que é que está acontecendo de errado com você mesmo. O próprio Jesus celebra nossas vitórias. E despertos e confiantes, né? A palavra de Deus nos convida explicitamente a resistir às ciladas do diabo e a apagar todas as flechas do maligno. Aí são outras passagens no livro de Efésios. A corrupção espiritual.
Quem não se deu conta ainda de cometer faltas graves contra a lei de Deus, pode se deixar cair numa espécie de entorpecimento ou sonolência. Às vezes achar que, como eu disse, né, às vezes está trabalhando numa pastoral, às vezes acha que tem alguma função na igreja, né, algo que é bom para a comunidade, mas assim, caiu, achou que aquilo ali só basta, né? Aquilo só é suficiente, não tem a coragem de sair fora da igreja, não tem coragem de ver o irmão que precisa da caridade, da misericórdia. E às vezes cai nesse entorpecimento aí, nessa sonolência. Não é esse sono de você, é o sono cristão, um sono de não enxergar as coisas como Deus pede para nós prestarmos atenção. E a corrupção espiritual é pior que a queda de um pecador, porque se trata de uma cegueira cômoda e autossuficiente. Acaba caindo naquilo que eu falei, você acha que está certo e não está. Aí, para como que nós devemos ter o discernimento, né? De que forma, né? Primeiro passo é sempre oração, pedir para o Espírito Santo. O livro, em diversas partes dele, fala exatamente sobre isso. Como eu posso me tornar um homem melhor? Através da oração. Pedir sempre a luz pelo Espírito Santo que nos guie, que nos torne homens melhores ou mulheres melhores. Uma necessidade imperiosa, ou seja, é necessário que tenhamos discernimento. Não dá para caminhar sem ter noção do que está fazendo. Buscarmos sempre a luz do Senhor, acabei de falar do Espírito Santo, então falamos nas três pessoas, então sempre andando em comunhão, sempre andando em oração, pedindo discernimento dele, falando com o Senhor. E a lógica do dom e da cruz, né? Isso aí nos leva o quê? A nossa religião, a nossa igreja, o que a gente acredita, entende? Que às vezes é ignorada por outros e tal, mas nos leva o quê? A cair nessa dinâmica, nessa lógica. O mais importante deles, né? Que nos aproxima da santificação. A nossa vivência, os nossos atos de buscarmos luz. E de que forma? Fazendo as pequenas diferenças em casa. Começa em casa, por exemplo. Se é uma mãe que cuida do filho, cuide do filho com carinho. Se é um pai, um avô que tem que cuidar do neto, ensine-o com paciência. Se é um marido, uma esposa, ame-os reciprocamente. Se é um trabalhador, faça o seu melhor. Não seja medíocre, não caia com as cegueiras, né? Como disse o texto do Papa. Então, assim, nós sempre devemos tomar alguns cuidados e ciladas que com o cotidiano, a nossa vida mundana, ela nos cria essas ciladas. Então, a melhor maneira e a mais correta de chegarmos próximos à santificação começa com oração. Então, sempre peça para o Espírito Santo falar o que é que eu preciso, meu Deus, o que é que é o melhor para que eu seja melhor na onde eu moro, aonde eu vivo ou na minha família. Enfim, só Ele que vai poder dar essa luz. Lembre-se sempre que nenhum de nós aqui somos autossuficientes, nenhum de nós temos o dom de um salvar o outro, mas a nossa comunidade nos permite que salve. Foi a primeira parte lá que foi dita. Então sempre houve as manifestações de Deus aqui na nossa vida, agindo nos povos, sempre nos povos dele. Então dessa forma, né, vivendo em coletividade, a gente consegue chegar na santificação. Então não sei se ficou alguma dúvida, se ficou bem claro isso. É um texto comprido, dá para meditar em muita coisa dele. Acho que seria até um pouco melhor dividir ele em algumas partes e aumentar o estudo. Acho que vale a pena. Mas assim, de uma maneira geral, é isso que foi passado aí. Amém?
tengamos miedo a ser santos. Daqui a pouco ele vai expulsar até nós daqui, porque o computador atrapalha, o projetor atrapalha. Não, mas viu? Esse negócio não é de Deus, não. O negócio... Bom, encarno no obrigado, mas tem algumas coisas que dá para acrescentar. Mas se corta de novo, né? Esse negócio não é de Deus, não. Aí, ó. Tá nervosismo esse negócio aí. Ah, assim que é Tem bom. alergia nisso. Assim que é bom. Mas é o primeiro. Tá filmando? Apaga esse trecho, aí vem que ó. Esse negócio atrapalha. Vai ter making off. Isso atrapalha. Ah, não pode pensar. Atrapalha. Faz de conta que Tá dando pra entender? Tá muito corrido, tá atropelado, né? Mas isso aqui é grande. Os principais que eu falei aí pra vocês, pronto, agora não me atrapalha mais. Pode cortar. Ai, meu Deus, corta.